Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos acompanhar neste dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós a história de Jesus, a raiz da sua família, a sua genealogia. Vamos acompanhar Evangelho do dia, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, como é importante rever a nossa história, a raiz, de onde é que nós viemos, quem foram aqueles que vieram antes de nós e que prepararam esse caminho até hoje. Claro, com a permissão, a força e a graça de Deus. Então essa história é recheada pela presença de homens e mulheres maravilhosos. Acabamos de ouvir sobre a origem de Jesus Cristo. Então é importantíssimo saber dessa história, porque nós sabemos que ela é verídica, real, está dentro do contexto da história da salvação. Assim também nós olhamos para a nossa vida. Você já teve a curiosidade, já buscou saber, além dos seus avós, bisavós, quem é que veio antes? Qual é essa genealogia, essa raiz? Vejam, foram muitas transformações, muitos momentos em que de fato ali foi percebida a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles batizados, que de fato não perderam o sentido da vida, mas a revestiram com esse poder da graça de Deus pela fé. Isso é importantíssimo. Então, se nós formos rever tudo isso, nós vamos olhar e perceber pessoas maravilhosas. E outra coisa, o nosso estilo de ser e agir vem muito também deles, vem desta motivação, desta caminhada na história da salvação. Então é importante você saber sobre a história do seu avô, do seu bisavô, dos seus bisavós, de toda essa história, como eles foram capazes de enfrentar as dificuldades, os problemas. E aqui um detalhe muito importante: nunca desistiram. Ora, queridos irmãos e irmãs, o fato de podermos fazer essa retrospectiva, o fato de realmente olhar para essa história, vai nos trazer esse ânimo, também esse impulso de continuar caminhando. Se eles conseguiram, num tempo diferente do nosso, mas cheio de dificuldades, com os problemas, e avançaram e foram felizes, por que nós não? Então, bebendo dessa fonte, dessa história, nós vamos caminhando. Por isso que Jesus aqui, nós olhamos que essa história de Jesus Cristo, a história da salvação, realmente é uma história real, verdadeira. E aqui, para podermos dizer que quando o Senhor quis vir ao mundo com obediência ao Pai, para de fato nos levar a esse cumprimento de trazer o céu para a terra. É claro que isso não é pleno, por causa da nossa condição humana, como viveram os nossos antepassados. Eles tiveram os momentos de alegria, eles tiveram um momento de louvor, de gratidão, assim como nós também. Mas fizeram a sua parte. Agora é a nossa vez, é a sua vez. Então nada
de ficar de varde, sem fazer nada, nada de ficarmos a parte da construção desse mundo novo. Por isso que se pede muito no tempo do advento, novos céus e nova terra, para que de fato essa possibilidade dos céus, da vida de Deus, do mistério da fé acontecendo, para que assim nós possamos ir percebendo que somos muito mais do que imaginamos, muito mais do que nós imaginamos. E assim como diz na própria palavra de Deus, nós ainda nem chegamos a perceber e a ter consciência da grandiosidade que somos cada um de nós, criados por Deus, salvos por Jesus Salvador e santificados na ação do seu Espírito. Isso é maravilhoso. Então, nesse tempo do advento, sempre eu digo, tempo de oportunidades, tempo de caminharmos, tempo de vida nova, mas nunca parar, mas não deixar com que o essencial fique longe desse momento. Família, viver em família, principalmente agora no Natal, Ano Novo, trabalhar com certeza, mas dar o tempo para a família, para podermos enxergar a presença de Deus no meio de nós, nesse Natal maravilhoso que vai chegar. Faça a diferença, assim como Jesus, a sua origem, a sua história, nós estamos vivendo plenamente nesse tempo de espera. Vem Senhor Jesus para nos salvar. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.